Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula eu vou iniciar com a correção das atividades sobre a Era Vargas, tá bem? Número 1. O que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Este período ele vai de 1930 até 1940. É a partir de 1930 que tem-se o fim, da política do café com leite, da Primeira República, do período denominado Primeira República do Brasil. Este período de governo de Getúlio Vargas ele ficou dividido em 3 fases, que foram o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O Estado Novo é o período em que prevalece uma ditadura no Brasil, ditadura imposta por Getúlio Vargas. 2. Por que ocorreu a Revolução de 1930? Na eleição de 1930, gente, o então presidente Washington Luiz, ele deveria apoiar o candidato mineiro, mas ele apoiou outro candidato paulista. Então, o presidente Washington Luiz, ele rompeu com a política café com leite. O candidato que ele apoiou foi eleito à presidência, porém, o Partido da Aliança Liberal, insatisfeito com esta eleição, com o resultado, organizou um golpe e então o candidato Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930 a partir de um golpe. Esse movimento, este processo, ele ficou conhecido como Revolução de 1930. 3. O que fez Getúlio Vargas em 1937 para se manter no poder? Ele impediu que houvesse uma nova eleição para a presidência. Baseado na teoria do comunismo se espalhar aqui no Brasil, ele, apoiado pelos militares, ele fechou o Congresso, ele outorgou uma nova Constituição e instalou uma ditadura no Brasil. Essa nova Constituição dava a ele poderes ilimitados de governo. Lembrando que um governo ditatorial é aquele em que o governo ele toma as decisões sem participação da sociedade, sem participação popular. Número 4. Das afirmativas abaixo, copie apenas as corretas. 2 conquistas trabalhistas estabelecidas pela Constituição de 1934 foram a criação do salário mínimo e das férias remuneradas. Exatamente, essa frase ela está correta. A Constituição de 1934, promulgada por Getúlio Vargas, e inclusive é nessa Constituição também que a mulher passa a ter o direito ao voto, claro, com algumas ressalvas ainda, mas a mulher já passa a poder votar. O presidente Getúlio Vargas implantou no Brasil uma ditadura, isto é, um governo autoritário. Exatamente, também está certa, de 1937 a 1945. Em um governo democrático, o povo não tem o direito de votar nos candidatos às eleições. Errada, gente? Em um governo democrático é onde a população participa na vida política do país. A Constituição de 1937 foi outorgada, isto é, foi feita para que Getúlio Vargas mandasse sozinho e com as próprias leis. Exatamente, outorgada é imposta pelo presidente. A ditadura garante os direitos e a liberdade do cidadão. Está errada, É pelo contrário. A ditadura, ela cerceia, os direitos e a liberdade dos cidadãos. 5. De que maneira chegou ao fim a ditadura instaurada por Vargas? A partir de protestos populares que se iniciaram em São Paulo, no início de 1945. O governo de Getúlio Vargas ele já estava enfraquecido. Então, aqueles militares que ainda possuíam algum poder obrigaram Vargas a renunciar ao cargo. E neste mesmo ano foi eleito o presidente Eurico Gaspar Dutra pelo voto direto. Lembrando que o voto direto é aquele em que a população escolhe o seu governante. 6. Quais foram os principais acontecimentos durante o Estado Novo? Houve a abolição dos partidos políticos, o fim dos partidos políticos,
a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, o início da extração de petróleo na Bahia, a participação do Brasil da Segunda Guerra Mundial. Número 8. Quais medidas o governo de Vargas adotou para manter o governo ditatorial? Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi o DIP, né? O DIP, gente, tinha como função censurar a imprensa e divulgar apenas o que era de interesse do governo. Criou a polícia secreta para fazer perseguições àquelas pessoas que eram contrárias, né, que faziam oposição ao tipo de governo ditatorial, e aplicou uma cartilha nas escolas. Essa cartilha ela tinha como objetivo para que as pessoas aceitassem esse tipo de governo desde a infância, para que aprendessem esse tipo de governo desde novas, né, e aceitassem também. Número 9. Fazer uma pesquisa sobre os conflitos abaixo, indicando onde e quando ocorreram, motivos, principais personagens e desfecho. Estes conflitos eles se referem ao período denominado Primeira República. Guerra de Canudos. Aconteceu de 1893 a 1897. Foi na Bahia, gente, uma comunidade chamada Canudos. Essa comunidade ela era liderada por Antônio Conselheiro. Neste período, a população baiana, não só baiana, grande parte da população brasileira estava passando por muitas dificuldades econômicas. E essas populações, principalmente na Bahia, estavam sofrendo com a exploração que era promovida pelos fazendeiros, pelos coronéis, né, pelos grandes donos das propriedades, e sofrendo também com as misérias, né, a falta de alimento, a falta de emprego. Em meio a tudo isso, este povoado de Canudos ele vai conseguir se sobressair, ele vai conseguir se tornar sustentável, né, sem depender de ajudas externas. Na comunidade de Canudos, gente, a terra era coletiva, tudo que era produzido era dividido entre a população. Esse crescimento da comunidade, que começou a atrair pessoas, incomodou os fazendeiros, incomodou alguns padres, né, que julgavam Antônio Conselheiro por suas doutrinas. E então o governo foi pressionado a destruir essa comunidade. O desenvolvimento dessa comunidade, que estava incomodando o governo também, acabou levando ao ataque dessa comunidade. Então, em 1897, Canudos foi completamente destruída com ataques de canhões. Revolta da Vacina, em 1904. Vai ocorrer no Rio de Janeiro, em 1904. O que estava acontecendo neste período, gente? As condições nas cidades que estavam crescendo eram péssimas. Não tinha saneamento básico, né? Não tinha tratamento de esgoto, não tinha coleta de esgoto, não tinha serviço de esgoto. Então as doenças estavam se espalhando muito. E isso acabava impedindo também que as cidades se desenvolvessem. Neste contexto, o que acontece? Vai surgir um médico, Oswaldo Cruz, que, a mando do governo, o então presidente Rodrigues Alves, vai organizar uma campanha de vacinação para combater algumas doenças, como febre amarela e a varíola. Só que a população não foi devidamente informada. A população não teve acesso a essa campanha de vacinação, não sabia a importância, não sabia para quê. E as residências eram invadidas para que as pessoas fossem vacinadas. Foi uma campanha agressiva, violenta, né? Então a população insatisfeita vai se revoltar. E essa revolta vai acontecer no Rio de Janeiro. Um outro fator também é que neste período a cidade ela estava se desenvolvendo, se modernizando. Então muitas pessoas acabaram perdendo as suas moradias e teve que ir morar em locais mais afastados, porque houve um período de demolição de prédios, de estruturas antigas, para dar espaço a construções mais novas. E desta forma, as regiões de cortiços, né, próxima à região central, elas foram sendo destruídas, o que acabou levando à grande insatisfação popular também.
Guerra do Contestado, 1912 a 1916. A Guerra do Contestado ela vai acontecer na região sul do Brasil. Vai ocorrer na fronteira de Santa Catarina e Paraná, de 1912 a 1916. Foi um conflito causado pela disputa deste território que favorecia aos grandes coronéis, aos grandes fazendeiros e prejudicava os pequenos proprietários, que eram os camponeses, que tiravam dessas terras o seu sustento. O motivo do conflito se deu pela falta de regularização de terras e pela construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa ferrovia ia deixar muitas pessoas sem suas propriedades, sem suas terras e em péssimas condições de vida. Então, neste contexto, vai surgir um monge chamado José Maria de Santo Agostinho. José Maria, sensibilizado com a situação da população, gente, ele vai fundar uma comunidade. Esta comunidade vai se chamar Quadrado Santo. Em função deste nome, Quadrado Santo, a Guerra do Contestado ela também vai ficar conhecida como Guerra Santa. José Maria também criticava a forma de governo, criticava a república. O governo, gente, para fazer frente à expansão desta comunidade, à expansão deste movimento, enviou militares para a região. José Maria ele acabou sendo morto, né? O movimento ele se reorganizou, mas acabou sendo contido pelo governo e foi assinado também um acordo de limites Paraná-Santa Catarina. Esse acordo ele foi assinado no Rio de Janeiro, pondo fim à Guerra do Contestado. Finalizamos a nossa correção, vamos dar continuidade agora na República Populista, que teve início com a eleição de Eurico Dutra. Lembrando que a República Populista ela vai de 1946 a 1964. Em 1964 é quando inicia o segundo regime ditatorial no Brasil. Vamos entender em qual contexto isso vai acontecer. Em 1956, Juscelino Kubitschek ele vai assumir a presidência da República. Ele vai assumir a presidência do Brasil. Um dos seus planos de governo, gente, foi o plano de metas. O plano de metas eram medidas que Juscelino ia adotar para desenvolver o Brasil industrialmente, economicamente e na infraestrutura também, construção de estradas, rodovias, ferrovias. Esse governo, o governo de Juscelino Kubitschek, teve como lema 50 anos em 5. O que quer dizer isso? O desenvolvimento do Brasil, que demoraria 50 anos, levaria apenas 5 anos, o que seria o tempo do mandato de Juscelino Kubitschek. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, houve um incentivo à entrada de empresas multinacionais no país, sobretudo no setor automobilístico. Foi neste período também, no governo de JK, né, como ele era chamado, que o Brasil contraiu várias dívidas externas, porque JK, para dar seguimento ao seu plano de metas, para colocar em prática o seu plano, ele precisou contrair vários empréstimos externos com outros países. Então, a dívida do Brasil vai crescer muito e vai comprometer a distribuição de renda da população. Então, a população vai ter uma renda menor, uma renda mais baixa. Sem contar também que neste período já havia concentração de renda, já havia também a concentração de terras. Foi durante o governo de Juscelino Kubitschek também que houve a criação de Brasília, a construção da capital do Brasil. Essa construção, gente, a ideia de construir Brasília, ela não teve início no governo de Juscelino Kubitschek. Desde o século XVIII já tinha ideia de mudar a capital do Brasil do Rio de Janeiro, ou para Minas Gerais, São João del Rei, ou para a região central do Brasil. Então foram ideias que só foram concretizadas, só foram concluídas a partir de 1956, quando teve início as obras da construção da nova capital. O projeto foi do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, foi um concurso, e Lúcio Costa venceu este concurso.
E o arquiteto que projetou as estruturas, os prédios em Brasília, foi Oscar Niemeyer. A capital do Brasil ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E essa construção de Brasília ela foi extremamente importante também para o povoamento da região centro-oeste do Brasil. Para a construção de Brasília foram atraídos vários migrantes, principalmente da região norte e da região nordeste. Essas pessoas que chegaram na região centro-oeste para trabalhar nas obras ficaram conhecidas como candangos, né, que eram os trabalhadores. E vários núcleos populacionais foram sendo formados, foram surgindo, né, em função desses trabalhadores que estavam sendo alocados nas regiões do entorno para trabalhar na construção de Brasília. No governo de Juscelino Kubitschek, gente, houve a implantação, né, de hidrelétricas para geração de energia, houve a implantação de indústrias, implantação de rodovias. Então, foi um governo onde houve um grande desenvolvimento do Brasil, mas foi um governo também onde o Brasil contraiu várias dívidas externas. Sucedendo Juscelino Kubitschek, gente, vai ser eleito em 1960 Jânio Quadros. Jânio Quadros vai governar o Brasil apenas por 7 meses. Vai ser um governo conturbado, né? Jânio Quadros não vai ter uma popularidade muito grande, vai tomar muitas decisões que não vai agradar a sociedade, principalmente aquela sociedade elitizada. Então, Jânio Quadros vai renunciar à presidência. Quem vai assumir vai ser o seu vice, João Goulart. João Goulart vai tentar realizar várias reformas sociais e econômicas, porque o Brasil vai estar passando por uma situação muito difícil, uma situação social muito difícil, uma situação econômica muito difícil. Então, João Goulart vai tentar resolver essa situação. Só que a política que João Goulart adotou desagradou muitos setores da sociedade, principalmente também aquela sociedade elitizada. A população pobre ela não se beneficiou dessas políticas sociais, dessas reformas sociais. Então, houve uma grande insatisfação popular também. Os militares, que também estavam insatisfeitos com João Goulart, eles uniram-se e criaram um movimento. Este movimento, gente, depôs o presidente João Goulart em 31 de março de 1964, através de um golpe, e teve início, então, a ditadura do Brasil, um segundo período de ditadura no Brasil. Foi um golpe militar que depôs João Goulart da presidência. Este período de 1964 vai até 1985. Finalizamos por aqui, para não ficar muito extensa. Na próxima aula nós vamos estudar o período ditatorial do Brasil. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos! Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.